E aí, cidadão, como é que estão as coisas? Espero que o seu dia tenha sido muito bom. Mas enfim, cidadão, cidadãs, para todo mundo se sentir agraciado. Hoje resolvi, pessoal, gravar um vídeo assim bem ameno, bem tranquilo, falando da importância de começar. Começar, né, gente? Muitas vezes a gente quer tentar algo na nossa vida e não conseguimos, seja um emprego, um negócio, iniciar um hobby, uma terapia, um curso novo, enfim. E a gente às vezes fica esperando a tal da chamada conjunção das estrelas. Eu mesmo, pessoal, eu admito para vocês, eu sofro um pouco de autossabotamento, entendeu? Daí eu fico pensando, eu sempre fui esse cara indeciso e tal. Mas daí eu pensei, não, vou levantar minha moral um pouco. Olha só, eu vou buscar e contar aqui, dividir com vocês, situações onde eu fui lá e comecei. Não fiquei inebriado, envolvido muito nos sonhos, nos planejamentos infinitos, enfim. Pra quem não sabe, né, gente, eu sou bacharel em administração, sou formado em administração. Eu acredito que da parte da família do meu pai, eu tenha sido o primeiro homem, né? Da minha mãe, curso superior, acredito que eu tenha sido o primeiro. Mulher teve antes, contando assim, primos, parentes, enfim. Era o sonho do meu pai e da minha mãe. Mas como é que isso se iniciou, pessoal? Lá em 2017, eu já estava namorando a mulher que hoje é minha esposa, né? Eu tinha esse sonho de fazer a faculdade, então eu fui lá e me inscrevi no Enem. E eu fiz, assim, gente, aquela preparação clássica. O que eu fiz? Eu fui lá, comprei as quatro apostilas e fiz todo um planejamento direitinho, ó. Nesse mês, nessa semana, eu vou estudar tal e tal e tal matéria. Eram 4 apostilas, pessoal. Cada apostila tinha, em média, 80, 90 páginas. Vou dizer real pra você, gente. Se dessas 4 apostilas, se eu li 2, foi muito. E, no máximo, foi umas 15, 20 páginas, gente. Por que eu não consegui? Preguiça, vagabundagem? Não. Talvez um pouco de... É a vida corrida adulta, né, gente? Cansaço, um pouco de procrastinação, muita coisa pra fazer, muitos anos sem estudar. Eu já tinha meus 37 anos. Enfim, não me preparei direito. Naquela época, pessoal, o Enem era em novembro. Então eu me lembro, era domingo em novembro. Um calorão, naquele novembro de 2017. Então eu acordei de manhã e pensei, eu não vou ir. Hoje minha esposa, na minha época namorada, olhou. Baga Negrão, vai lá fazer. Quando é que tu vai começar as coisas? Que mania é essa de tu planejar e depois não fazer? Vai lá sim. Me deu um pontapé na bunda. Então eu levantei, fui lá, peguei meu ônibus, fui fazer a prova lá lá em Porto Alegre, né, na Avenida Protásio Alves. Não vou lembrar agora qual é o nome daquele colégio, mas é um colégio público que tem perto do Israelita. Na verdade, é na frente do colégio Israelita. Não vou lembrar agora o nome. Eu até vou falar alto aqui, se minha mulher lembrar o nome do colégio, que ela grite aqui, eu falo aqui. Rio Branco. Colégio Rio Branco, exatamente. Obrigado, nega. Colégio Rio Branco. Então fui lá, um calorão, um colégio muito bonito, arquitetura clássica, um prédio antigo, bacana. Lembra muito a URGS, entendeu? Aquele mesmo estilo, sabe? Entrei lá, fiz tudo que tinha que fazer, me sentei, a sala tinha umas 40 pessoas. Um calorão, quando começou a prova, iniciei lá, comecei a ler, e a prova do Enem, né, gente, ela facilita muito quem é de ler, é uma prova muito assim, de leitura, cada questão é um textão, 5, 6 linhas, né, enfim. Quando fechou 1 hora, eu olhei pro lado e eu vi que umas 15 pessoas saíram. E eu, o que aconteceu? Eu pensei, eu tenho uma chance. Porque assim, gente, como é que foi meu planejamento inicial? Eu vou lá só experimentar, vou fazer, tirar uma experiência, aí no outro ano, no Enem, de 2018, de novembro de 2018, aí eu vou com tudo. Aquela velha mania de planejar e tocar pra frente. É mais confortável, né? É uma maneira mais estruturada de se procrastinar. Em resumo,
me deu um tino. Quer saber, cara, eu vou fazer essa prova até o último minuto. Então li toda a prova, fiquei com dor de cabeça, comecei a suar, me deu vontade de ir no banheiro, mas não tem que, conforme passava o tempo, mais pessoas indo embora e eu fazendo a prova. Resumindo, gente, nos 2 dias ficou apenas eu e mais 3 pessoas. Eu fui daquele pessoal que teve que assinar a prova como testemunha na hora de sair. Porque eu botei na cabeça assim, naquela época, naquela ocasião, eu botei na cabeça. Quanto mais gente estiver saindo e eu continuar nessa minha atitude aqui de ler todas as perguntas, tentar responder, mais chance eu tinha. E eu me lembro que naquele ano, o tema da redação era a inclusão dos deficientes, dos surdos-mudos nas empresas. E eu fiz aquela redação. E aquilo foi que alavancou minha nota. Eu me lembro até hoje, minha nota na redação foi 640. E a minha média final foi 575. Resumindo, o que aconteceu? Minha nota, 2 semanas depois, eu tive a grande notícia, maravilhosa notícia, que eu tinha sido aprovado na faculdade, na época, Anhanguera. Agora não sei, foi vendida, mudou. É o mesmo nome, mas o grupo que é dono é outro. E foi muito bom. Hã? Contrário. Bom, enfim. Isso. Enfim. Pouco importa, Rose. Mas, enfim. No final, eu iniciei a faculdade. E foi muito bom, gente. Por quê? Eu decidi fazer aquela prova com afinco, como se eu tivesse estudado muito bem, como eu tinha planejado. Então, com 540 na redação e no final 640 e no final 575, eu consegui na Anhanguera. Administração semipresencial. E foi muito bom, pessoal, sabe por quê? No ano seguinte, eu perdi meu pai e minha mãe. Meu pai morreu em maio e minha mãe morreu em agosto. Isso, em agosto. Foi uma diferença de 2 meses e meio. Menos até. Foi um ano dolorido, gente. Numa outra ocasião eu conto pra vocês. Mas meus pais puderam ter satisfação do filho único dele iniciar uma faculdade. Aí eu digo pra vocês, já pensou se eu tivesse deixado, não, vou fazer essa prova de qualquer jeito aqui, quando fechar 1 hora, só pra pegar o caderno, vou largar fora, vou chegar mais cedo em casa, e eu ia pegar certamente aquelas apostilhas, jogar, ia projetar de novo pro ano que vem chegar com tudo. Esse ano provavelmente nunca ia chegar. Mas por quê? Eu tive o tiro na hora. Vou fazer acontecer aqui. Aí eu tenho que agradecer a meus professores, né, do 1º grau, da Escola Fabiola Pinto Dornelles. Sinto-se homenageados, os que estiverem aí ainda vivos, graças a Deus. Também meus professores da Escola de 2º grau, Dom João Becker, também lá em Porto Alegre. Foi com, digamos, esse residual educacional bom naquela época, forte, que eu passei no Enem, passando por cima de muita gente recém-formada da faculdade, muito jovem. Eu passei com 37 anos e muito guri de 18, 19, 20 não aguentou a maratona. Então, gente, foi aquela coisa, eu decidi começar naquele momento. E o bacana, gente, que hoje eu olho no Facebook, eu tô vendo muita gente começando também. Eu tenho uma ex-colega que, pelo que eu vi ali no Face dela, ela deve ter se separado, ela estava sedentária, deprimida, e decidiu fazer academia. Resumo, ela posta diariamente nas redes sociais dela. Hoje ela é uma mulher bonita, ela já tá magra, tá esbelta como ela projetou, inclusive participa lá na cidade dela de rústicas e tal, e posta no Face medalha e tal. Isso foi importante. Com certeza no início houveram indecisões, dores, vômitos, mas ela decidiu iniciar. Eu tenho um outro ex-colega meu, amigo meu de 2º grau, que na época quando a gente tinha, ele era da minha rotina, como nós éramos colegas secundaristas, ele não corria. E hoje ele corre maratonas direto, posta nas redes sociais. Com certeza as angústias, a ansiedade, os problemas dele, ele consegue exorcizar, descarregar isso na corrida, se beneficiando da saúde e do companheirismo dos colegas, dos amigos que ele conheceu
nessas maratonas. Então eu estou vendo pessoas começando. Então a gente espera a conjunção das estrelas, quando na verdade o começar é importante. Eu poderia dizer assim, pessoal, olha, a conjunção das estrelas não existem. Não, gente, até existe. A partir do momento que a gente começa, que a gente inicia, que a gente topa o desafio, que a gente não espera condições excelentes, condições favoráveis para começar. A gente decide enfrentar a tempestade, as incertezas, as pessoas muitas vezes debochando, duvidando, e vamos em frente. Aí eu acredito muito nessa energia, que a partir do momento que a gente começa a superar dificuldades antes intransponíveis para nós, a gente fica cascudo, a gente fica mais forte. Aí eu acho, gente, que o universo começa a conspirar e as coisas começam a se encaixar. E aí, o meu exemplo, o que eu posso dizer? O que eu estou fazendo? Onde eu estou usando? É isso aqui que você está vendo, é este canal, gente. A princípio eu não ia fazer, me deram ideia, e eu com aquelas minhas velhas crenças limitantes, não, isso aqui não é pra mim, tal. Depois, quando eu superei isso e me convenci, eu comecei naquele velho comportamento de vou planejar, vou estudar. E aí, gente, no tocante à criação de canal no YouTube, o conteúdo infinito é como criar seu canal, como editar, como fazer uma thumbnail, o que falar, o que não falar, a quantidade de views, qual é o melhor dia, fale tal coisa, faça assim, faça assado. Eu tava entrando nesta mania, nessa miríade de conteúdos. Um diz que vai pra esquerda, vai pra direita, seja nichado, procure seu nicho. Não seja. Sabe, quer saber? Eu vou iniciar. Falei com a minha mulher, Rose, tal dia eu vou começar. Pega, como é que se faz? Eu já tinha criado o canal, ó, há um tempão, há uns 2, 3 meses atrás. E tinha marcado lá pro outubro, lá pro novembro, vou começar com o que eu tenho. E o resultado é esse, pessoal. E a experiência tem sido muito boa. É óbvio, né, gente? Conforme for passando o tempo, a coisa for crescendo, eu vou ter que aprender um pouco mais de edição, porque eu sou meio analógico, gente. Sou meio ignorantão, meio analógico. Minha mulher que tá me ajudando muito nisso, graças a Deus. Mas eu tô aqui com a cara e a coragem. E a experiência tem sido gratificante. Então, gente, eu vou encerrar esse vídeo com uma frase de Martin Luther King, que é mais ou menos assim. Fiz até uma colinha aqui, né, pra eu não esquecer. Mas vai lá. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue de qualquer jeito. Então, este canal é a minha maneira de realizar esse sonho, de me comunicar, de tentar ajudar, melhorar um pouco o mundo, né? Dando minhas opiniões modestas, limitadas, por isso o nome do canal é Cidadão Mediano, foi a criação disso aqui. E vocês que estão me prestigiando. Por isso eu repito, se gostou, dá o like, comenta aqui, compartilha, vê se tá o sininho e tá ativado e continue prestigiando. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e segue o baile e até a próxima. E no fim de semana tem mais vídeo aí no canal. Valeu! Segue o baile!